ela é completamente regida pelo poder de Deus. Quando nós pensamos que nós viemos aqui porque eu quis ir à igreja, errado. Foi porque Deus te trouxe até este lugar. E eu posso falar para você, se Deus te trouxe até este lugar, Ele tem algo especial para a sua vida hoje. Eu sei que talvez você tenha questionado algumas coisas a respeito da sua própria vida, a respeito da vida como você tem se comportado. Mas eu falo para você que hoje é um dia de respostas. Hoje é um dia em que Deus vai falar fortemente com você, através da palavra, através do louvor, através de um gesto, de um sorriso. Deus vai falar com você nesta noite. Eu gostaria que você estivesse atento, amém? Fique atento, porque o Espírito Santo de Deus, Ele já está pairando sobre este local, e Ele já está olhando para você, Ele já está falando com você nessa noite, amém? Você pode acreditar nisso, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem aí no celular, que você baixou um app da Palavra de Deus, eu gostaria que você pudesse abrir em 2 Crônicas, livro 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. E o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. A segunda parte, vamos ler novamente. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa destes grandes problemas na sua vida, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amém? Por gentileza, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus nesse instante. Ó Deus, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra foi lida. Ó Deus, eu sei que o Senhor já está falando com Teus filhos. Quando Ele disse que sejamos corajosos, quando Ele disse que não possamos estar desanimados, porque essa batalha não é nossa, mas é de Deus, é do próprio Deus essa batalha. Ó Pai, em nome de Jesus, Teus filhos estão aqui, Senhor, estão ansiosos para que o Senhor venha a falar através de várias formas com eles, ó Pai. Essa ansiedade boa, Senhor, é para que eles sintam a Sua presença, porque eles sabem que o Senhor é vivo. Todos aqui sabem que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Meu Deus, vem, Senhor, venha ao encontro agora dos Teus filhos. Ó Deus, dê resposta, Senhor, aos clamores dos Teus filhos, ó Deus, as petições dos Teus filhos, ó Deus. Vem, Senhor, ao encontro dessa realidade, Senhor. Mostre, Senhor, permita, Senhor, que eles sintam a Tua presença nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, ó Deus, a Tua bênção sobre esta igreja, sobre os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Ainda em pé, vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com toda a sua força, a força que Deus te deu. Vamos adorar ao Senhor, aleluias. Sempre atentos permanecem em mim.
aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus
ele cresça. Vamos lá? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Canta um pouquinho mais forte. Que ele cresça. Vamos. Que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Como é uma quarta profética? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: eu quero aprender a ser servo como Jesus é servo dos irmãos. Eu quero ser servo de você, de ti, para poder te servir para a honra, para a glória e para louvor de Jesus Cristo. Amém? Nós temos que aprender a ser servo de Deus para servir as pessoas. Esse mundo está tão esquisito que quando você fala em servir alguém, a pessoa fala assim: o que esse cara está fazendo? Está louco? Não é assim? Você pede para a pessoa: irmão, dá um abraço em mim aqui, ó. Jesus te ama. Aqui dentro da igreja é fácil. Ô Paulinho, e lá fora? Como é que é, Paulinho, lá fora? Você fala: ô irmão, vem cá, dá um abraço aqui. Quantos de nós já passamos por situações que a gente observa umas outras pessoas? Outro dia eu estava dentro do mercado e a moça desesperada, que ela estava de moto, tinha uma pilha de compra. E aí uma outra pessoa falou assim para ela, e ela estava de moto. A outra pessoa falou para ela: moça, você quer uma ajuda para poder levar a sua compra na sua casa? Parecia que era um monstro falando para ela, porque as pessoas ficaram assim, ó, horrorizadas. Onde já se viu aparecer um rapaz assim? Irmãos, a gente tem que aprender a ser servo de Cristo dessa forma. Fazer o bem, não olhar a quem. Por isso que Cristo, quando nos ensina a ser servo, e essa música ela diz: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e me constranja com a sua glória. Imagina a glória de Deus dentro de você, e você aprendendo a ser servo das pessoas também. Toma isso na sua vida, toma posse disso na sua vida. Seja servo de pessoas, seja servo de Deus. Abraça o irmão que está do seu lado e ministra uma palavra sobre a vida dela. Fala: você é bênção, você é maravilhoso, e Deus trouxe você aqui porque você é bênção de Deus. Deus trouxe você aqui. Aleluia. Faça uma dupla com o teu irmão. Faça uma dupla de oração. Vamos orar. Faça uma dupla de oração. Comece a orar por ele. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado que o Senhor é Deus. Não outro além de ti. Nós paramos agora diante do seu altar para te engrandecer, ó Deus, porque pecado confessado é pecado perdoado. Pecados conscientes que praticamos sabendo que é errado, pecados inconscientes que sem perceber acabamos errando. Entramos diante da tua presença, da tua graça, da tua misericórdia, para ministrar, ó Deus, o fruto da vida, para ministrar uma palavra de poder, algo que possa mudar as nossas vidas, trazer começos e novos recomeços, mudar a sorte, destino, futuro de cada um que entrou aqui com o coração alegre, coração apertado, com alguma dificuldade, com algo para mudar, para vencer. Deus, hoje, véspera de feriado, Deus, aliás, feriado em Arapongas, quero te pedir a tua bênção, quero pedir a tua graça. Andarrama cheio de conde rebianda ramanai, cantarrama cheio de conde rebianda rabadai, xerecando robo cheio de conde rebianda.
Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor aqui derramado. Obrigado pela vida de cada um que passou pelas portas, desde o menor até o maior. Nós oramos pelo sopro da vida, porque o Senhor é autor da vida. Todo espírito de enfermidade, nós repreendemos agora. Enfermidades nos ossos, nas articulações, na corrente sanguínea, no pâncreas, no fígado, toda sorte de enfermidades, tudo aquilo que não é da tua vontade. Pessoas que têm parentes internados, que estão no João de Freitas, Santa Rita, Santa Casa, que está no COR, no Hospital do Coração, que está, Pai, em outro estado, cidade, até mesmo fora do país. Nós oramos por milagre, por cura. Oh Deus, o Senhor é Deus de perto, de Mateus 8, mas é Deus de longe. Se o Senhor der uma ordem, a pessoa é curada. Se o Senhor daqui ordenar, ó Deus, aonde tiver a pessoa, pode ser dentro do Paraná, fora do Paraná, a pessoa vai ser curada. Nós cremos na tua palavra como regra de fé. Cremos na Bíblia como inspiração, como palavra vida. Nós cremos que a Bíblia é cristocêntrica, que o Senhor é o centro de tudo da Bíblia, que o Senhor é o centro de tudo em nossas vidas. Nós cremos no teu poder, te submetemos a ti de todo o coração, com toda a nossa força e entendimento. Dê um abraço quem está do seu lado. Fala assim: Jesus está cuidando de você. Glória a Deus. Pode sentar. Pode se sentar. Glória a Deus. Pode se sentar. Quero agradecer a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Alguém que nos visita nessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Casal, seja bem-vindo. Todos que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Bastante visitante. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é feriado em Arapongas, eu me esqueci. E sexta-feira no Brasil inteiro, né? Então as pessoas emendaram, os araponguenses, para viajar hoje. Está tendo show também aqui do Fernandinho. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que veio, que está conosco. Tu és bem-vindo. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem uma bênção para você, uma porção para você nessa noite. Amém? É noite de campanha. Nós estamos na campanha Deus de Promessas. Sobre as promessas que Deus tem para a sua vida. Coisas que Deus fala para você, que o tempo passa e você se esquece. Deus te promete coisas lindas e o tempo passa, as lutas que você vive, você não se lembra das coisas boas que Deus prometeu para você. Aí quando vem as bênçãos e acontece, você fica assim feliz, mas você se esquece que um dia na tua dor, Deus te visitou e Ele te honra em cima disso, ok? Quem aqui recebeu esse cartão? Levanta a mão. Tem alguém que recebeu? Ok. Aqui você vai poder marcar a data da sua campanha. Por exemplo, dia 3 quem pregou foi o Jonathan, hoje é o pastor Roberto que vai pregar, e assim sucessivamente, bastante pessoas vão passar aqui pregando. Então, para você não se perder, você vai poder anotar o nome do pregador, o assunto, e você preencher os dias que você está vindo, e Deus te honrar na sua campanha, na tua fé, aquilo que você tem como proposta. Talvez você veio aqui fazer campanha pelo seu filho, você veio fazer campanha pelo seu marido, pela tua esposa, pela tua vida financeira, veio fazer campanha pelas suas emoções, pela tua saúde. Sabe Deus o que você veio fazer. E em cima da tua fé, Deus trabalha. Então assim, depois eu vou distribuir cartão para quem não pegou, e você ir anotando, você marcando os dias que você está vindo, aquilo que você está fazendo. Amém? Amo vocês, todos são bem-vindos. Fala para o teu irmão: eu te amo em nome de Cristo. Fala para ele. Gabriel, que bênção, irmão. Fala para o seu irmão: estou feliz com você, hein? Fala para ele. Você é crente mesmo, no feriado você está aqui. Amém, paz do Senhor. Queria que vocês abrissem comigo no Salmo 37, versículo 4.
diz assim: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e ele o fará. Amém? Eu queria contar um testemunho para vocês sobre um passo de fé que eu dei uma vez e Deus me honrou de uma forma muito, muito linda. Uma vez eu estava tocando aqui na igreja, no culto de sábado com um amigo. Tinha sido a primeira vez que eu vi essa pessoa. E quando eu tocava por ele pegou e falou assim: cara, que violão bonito seu, mano. Eu falei: ó, obrigado, mano. Naquela hora o Espírito Santo pegou, falou comigo e disse: Gabriel, dá o violão para ele. Aí eu falei assim: Deus, não é Deus. Eu falei assim: não, é coisa minha, é coisa da minha cabeça, é coisa do meu coração. E fiquei com aquele negócio relutando dentro de mim durante um bom tempo. Fui orando, pedindo confirmação para Deus, Deus confirmava. Falei assim: não pode ser, não é de Deus esse negócio. Era a coisa mais cara, a coisa mais preciosa que eu tinha no momento, sabe? Era a coisa que eu falava assim: velho, se tinha alguma coisa que era preciosa, coisas materiais eu tô falando, se tinha alguma coisa que falava assim: velho, eu não dou isso aqui por nada, dava meu celular, dava seja o que for, mas isso aqui é meu. Isso aqui eu passo meu tempo, isso aqui me faz bem, isso aqui até me ajuda a adorar a Deus. Eu toco no meu quarto, eu venho aqui em cima, toco e adoro a Deus com o meu violão. Não pode ser assim, não pode ser de Deus esse negócio. E fiquei, até que eu falei assim: Deus, eu vou dar um passo de fé, eu vou fazer isso. E então um dia eu chamei ele com tudo que tinha, cabo, todos os apetrechos do violão. Eu falei assim: Deus, eu vou dar tudo de uma vez. E acabei dando para ele. Chamei ele um dia lá em casa, ele foi lá em casa, eu dei o violão para ele. E eu passei 2 meses sem ter um violão meu. Só que eu não passei 2 meses sem violão. Deus foi tão bom que na minha casa tinha dia que tinha 2, 3 violões que as pessoas esqueciam lá, que eu pedi emprestado, as pessoas esqueciam de pegar de volta. E todo dia eu tinha um violão para tocar em casa, se eu precisasse, e sobrava, sabe? E eu vi o cuidado de Deus nesse tempo que eu fiquei sem o violão. E eu vi o amor de Deus nesse tempo. E eu passei umas 2 semanas, todo dia olhando cada violão que eu podia ver, cada marca diferente, já pensando: Deus, eu vou olhando os violões, para me comprar outro já, para me ficar ligado. E eu passava, todo o tempo livre que eu tinha, pegava, entrava na internet e procurava, ficava olhando as marcas, os estilos, os modelos diferentes, até que Deus veio e falou comigo assim: Gabriel, eu vou te dar o violão, fica calmo, fica tranquilo. Então eu me aquietei e se passaram mais algumas semanas. Depois, no final do culto, um amigo meu apareceu aqui e ele estava com um violão na mão assim, falou assim: Gabriel, é seu. Peguei e falei assim: cara, não brinca com o meu coração, não brinca com esse sentimento aqui não. E quando eu abri, era exatamente o violão que eu mais queria. Se for olhar em questão de preço, em questão de marca, o violão que eu ganhei é o dobro do que eu tinha antes. O que eu recebi de Deus era muito mais do que eu podia imaginar, era muito mais do que eu tinha antes. E bate muito com esse texto aqui de Salmo 37, versículo 4: Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu queria que com essa fé, com esse testemunho, com essa palavra liberada sobre a sua vida, entendendo que esse mesmo Deus que agiu na minha vida pode agir na sua vida, eu queria que você entregasse sua oferta, se coloque de pé. Pegue sua oferta, vamos estar orando, depois você já pode vir estar entregando sua oferta. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essas pessoas, por cada oferta de adoração, cada oferta de entrega, cada oferta de propósito, Pai, todos os dízimos, Pai. Nós colocamos todas essas ofertas em Tuas mãos, Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está sempre conosco.
Abençoe a vida de cada um aqui, abençoe aqueles que não têm, Pai, que o Senhor venha cuidar do coração deles, que cada dia mais o Senhor venha se mostrar bom na vida deles também, Pai. Que o Senhor venha sustentar a vida de cada um. Nós colocamos as finanças, a família, cada mínimo detalhe dessas pessoas agora em Ti, em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste na terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Boa noite. Graça e paz. Que bênção poder estar aqui nessa noite para adorarmos ao Senhor. O salmista disse que é 1000 vezes melhor estar na casa de Deus do que em qualquer outra parte, do que em qualquer outra parte. Então, sempre que eu venho à igreja, eu frequento a igreja desde criança, eu me lembro desse texto. Raramente eu não me lembro desse texto da Bíblia. Quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando eu visitei Israel, eu pude ir até o local onde era o templo em Jerusalém, onde os judeus adoravam ao Senhor nas festas, nas mais de 10 festas que eles têm por ano. Todo o país sobe para Jerusalém para adorar o Senhor, porque Jerusalém é o centro da adoração para a religião do judaísmo. E hoje lá em Jerusalém só tem um pedaço do muro do templo,
Não tem nem o templo, só um pedacinho do muro. E é uma multidão. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver várias reuniões que eles fazem, aquele fervor deles adorando naquele lugar. Eles consideram aquele lugar um lugar santo, um lugar maravilhoso. E de fato, do ponto de vista da Bíblia, porque quando a gente olha para a Bíblia, vários eventos bíblicos maravilhosos, desde, por exemplo, Abraão, quando saiu para peregrinar e foi para a terra, coincide com o mesmo lugar. Por exemplo, se você está em Jerusalém hoje, você vai, por exemplo, você vai no cenáculo. Quem lembra do cenáculo onde o Espírito Santo desceu? Tem uma sala lá que é diuturnamente cheia de gente orando e adorando, lembrando do advento do Pentecostes. Logo ao lado você tem uma outra sala onde está o túmulo de Davi. E assim vai, são várias coisas que aconteceram. Deus separou um lugar, olha que interessante, que profético, já que hoje é quarta profética. Deus separou um lugar para as pessoas adorarem. E as pessoas subiam para lá para adorar, e você vai ver quantos milagres, quantas coisas maravilhosas Deus falou, quantas coisas Deus fez, quantas coisas Deus liberou a partir daquele lugar. Por quê? Porque sempre Deus separa um lugar, um templo, para a gente poder adorar. Então, adorar a Deus é um privilégio. Por isso que eu digo, quando a gente vem à igreja, quando a gente se reúne, seja aqui na igreja ou numa célula, é um momento maravilhoso. Então, louvo a Deus pela sua vida. Hoje é feriado aqui, feriado em Arapongas, e véspera de feriado em todo o Brasil, né? Então, teve gente que trabalhou e separou aí 5 dias para dar uma folga, para dar uma viajada e assim por diante. Louvado seja Deus também. Hoje nós estamos tendo aqui na cidade um evento evangélico lá na Expoara, que é um culto com o cantor Fernandinho. Nós temos inclusive algumas equipes aqui da igreja lá, servindo lá. Começou acho que 6 da tarde, Fernandinho deve entrar daqui a pouco para cantar e adorar o Senhor, ministrar lá no Expoara. A entrada é gratuita, é um oferecimento aí do município. Amém? Glória a Deus. E mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, nós vamos ter uma reflexão hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quero lembrar que domingo nós vamos ter batismo e recepção de novos membros. E na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, até domingo à tarde, nós vamos ter encontro com Deus, aquele momento que a gente separa 3 dias para as pessoas estarem na presença do Senhor. Então, só dando este aviso importante aos irmãos. Atos capítulo 27. Atos 27. Vamos ler a partir do verso 8. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte,
arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batido de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si e se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os soubessem nadar, que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Uma leitura longa, porém uma história muito significativa. Por vezes, nós enfrentamos tempestades na vida. As tempestades fazem parte. Eu me lembro de uma tempestade, quando eu era criança, gostava muito de pescar. E nos fundos do sítio do meu pai, lá no interior de São Paulo, tinha um rio chamado Limoeiro, e nós fomos pescar e a gente ia a pé, e era longa a jornada, né? E no final da tarde levantou-se um temporal e nós corremos para não sermos apanhados pelo temporal, mas não deu tempo. E o temporal foi arrasador. O vento era tão forte que nós tivemos que deitar no chão para não sermos levados e arrastados pelo vento. E foi um dia que jamais vou esquecer. Eu era criança ainda, chegando à adolescência. Foi uma coisa tremenda. Mas
eu enfrentei já várias tempestades na minha vida, tempestades de fato e tempestades na vida de um modo geral. E esse texto da Bíblia é um texto tão interessante, irmãos, que ele nos leva a pensar que muitas vezes nós estamos passando por tempestade e estamos sem esperança. Ficamos sem esperança. Muitas vezes nós nos desesperamos com as situações da vida, não é verdade? Muitas vezes a gente fica, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais forças. E essa história aqui é uma história maravilhosa, quando o apóstolo Paulo está sendo levado para Roma para prestar depoimento, porque ele havia sido preso em razão de ser um pregador do Evangelho, um apóstolo do Evangelho do Senhor, e o crime dele era que ele estava pregando o Evangelho, e ele foi preso por causa disso. Olha que interessante. E ele não tinha, logicamente, poder para poder dizer para o chefe do navio, para dizer vai ou não vai, fica ou não. O que ele usou foi o que Deus falou para ele: ó, vocês devem ficar, o tempo vai piorar. Mas os marinheiros, o pessoal que comandava o navio, não pensavam assim, eles não tinham esse discernimento de Deus em relação ao que poderia acontecer amanhã. Aí entra uma coisa maravilhosa que nós temos, nós cristãos temos discernimento de Deus, amém ou não? Deus nos avisa sobre as coisas. Quantas vezes eu fui avisado de coisas que eu deveria deixar de fazer, porque se fizesse iria entrar em situações difíceis. Mas é tão interessante esse texto que, mesmo Paulo não tendo governo sobre a questão do navio, de fazer a viagem ou não fazer a viagem, aguardar o tempo ruim passar, a tempestade que viria se manifestar e estar livre dela, mesmo assim, no meio da tempestade, Deus cuidou daquele povo e das mais de 200 pessoas, como você viu aqui, que viajaram naquele navio que tinha como destino final Roma. E eu posso dar um título para esse sermão que eu quero trazer a você, essa reflexão sobre, que é o seguinte: esperança na tempestade. Fale comigo, esperança na tempestade. Gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, não pense que na vida você não vai ter tempestades. Vai ter. Outra coisa, não pense que na vida você não vai ter outras tempestades além da que você já enfrentou. Sempre nós vamos ter tempestade. A diferença é que nós precisamos confiar em Deus, que independente do tempo que vier, do problema que vier, nosso Senhor vai cuidar de nós. Concordam comigo ou não? E o apóstolo Paulo então passa por uma situação difícil, uma experiência difícil, e lógico que ele sabe, a coisa mais difícil do mundo é você saber que você vai passar por um problema. Quando você não sabe que você vai enfrentar um problema, tudo bem, quando ele chega você enfrenta, é ruim e tal, mas quando você sabe que o problema vem, e daí? Pior ainda, não é? Nesse caso, Paulo sabia, porque Deus tinha falado para ele: vocês vão enfrentar uma tempestade. E ele não tinha controle sobre esse negócio. Irmãos, quantas coisas da nossa vida que sobre as quais nós não temos controle. Sabe o que é você subir num barco, subir num navio e ter a certeza que você vai ter problema durante a viagem? Já pensou nisso? Que coisa difícil. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas esse texto, esse contexto, eles viajam, tem essa viagem, eles enfrentam uma tempestade gigante, um inverno terrível, e o navio, eles tentam controlar o navio de todas as maneiras, mas não tem. Você percebe aqui que as pessoas não comeram por vários dias, 14 dias sem comer nada, de tanto desespero que esse navio sendo lançado para lá e para cá. Eles perderam o controle, não tinha mais o que fazer. Eles deixaram o navio à deriva, não tinha o que fazer. Sabe quando você passa por uma luta em que você fala assim: eu não tenho o que fazer, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eles não tinham o que fazer, tinham que deixar o barco navegar sozinho, deixa o vento levar. Mas Paulo, o apóstolo do Senhor, que nesse caso representa eu e você, ele sabia que, muito embora o navio onde ele estava viajando, no mar onde ele estava viajando, estava à deriva,
mas estava sob o controle de Deus. Ligue-se nisso. Quando você tem o Senhor na sua vida, as coisas são diferentes. Pensa comigo. Vocês acham que se Paulo, o apóstolo, servo do Senhor, não estivesse nesse navio, onde navegavam mais de 200 pessoas, você acha que esse navio tinha se salvado? Por que que Deus guardou o navio em meio à tempestade? Porque lá estava um homem de Deus, e que na vida dele Deus tinha um propósito. O pastor César Castellanos, que é um pastor colombiano, eu li um livro dele que ele diz assim, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem a quem Deus tem propósito, a mulher a quem Deus tem propósito, é imortal até que ele cumpra o propósito de Deus. Eu vou dizer uma outra coisa. Quando Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, ninguém pode impedir. Você percebe aqui que durante a viagem, o que os soldados que estavam levando esses prisioneiros para Roma disseram para o marinheiro-chefe, ou para o chefe lá no navio? Vamos matar esse pessoal? Vamos matar, aí diminui o navio, diminui a carga. Sabe quando você está numa situação em que as pessoas veem você como um peso, vê como um empecilho para elas alcançar o objetivo delas? Vamos matar esse pessoal aí, vamos matar. Mas a Bíblia diz que o marinheiro-chefe disse não. Por quê? Porque Deus tinha usado aquele homem. Deus tinha usado Paulo para dizer para eles, olha, o certo é não viajar. Mas falaram, então vamos. Eles olharam o tempo, fizeram as pesquisas deles, e disseram, não, vai dar tudo certo, está tudo tranquilo, olha, não vai dar nada, vai dar tudo certo. Mas quando chegou lá no meio da viagem, acontece, cumpriu-se a palavra do homem de Deus. Então aquele marinheiro já estava com temor no coração. É sempre bom a gente saber que, muito embora a gente tenha dificuldade, tenha problemas na vida, durante a nossa caminhada em direção às conquistas que Deus tem para nós, aqueles propósitos que Deus tem na nossa vida, Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado, ainda que não sejam servas de Deus, ainda que não sejam pessoas devidamente convertidas ao Senhor, mas são pessoas que temem por causa do Deus a quem nós servimos. Que coisa maravilhosa. Então eu quero deixar com vocês nessa noite, não quero me delongar, 3 lições apenas desse texto que me faz ter esperança em meio à tempestade. Então, se você está passando por uma tempestade, ou vir a passar por uma tempestade, eu quero deixar com você 3 lições que eu gostaria que você gravasse. A primeira delas é o seguinte, que para lidar com as tempestades, você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Fale comigo. Eu devo lidar com as tempestades estando sensível à voz de Deus. Presta atenção. Por que Paulo, muito embora, você já imaginou? Se coloque no lugar de Paulo e dos navegantes daquele navio. Não chegou um momento aqui que todo mundo achou que não ia ter salvamento? Não é o que a gente leu? Eles tiveram que esvaziar o navio, eles tiveram que jogar toda a carga do navio. Diz a Bíblia que eles tiveram que desamarrar aqueles negócios que faz o navio, as velas do navio, jogar tudo para não afundar. Tudo e qualquer apetrecho jogou fora, para esvaziar o navio, para ver se conseguiam vencer, e não teve jeito. O navio se perdeu mesmo, e foi uma coisa, e eles chegaram no momento, diz o texto aqui, que tiveram nenhuma esperança de salvamento. Nenhuma esperança. Agora, você imagina se você está numa viagem dessa e você não tem uma palavra de Deus? Se você está enfrentando um problema desse em relação àquilo que Deus tem para você, você sai numa viagem dessa, o Paulo sai da cidade onde ele está, e ele está indo para Roma, e ele fala, não vou chegar. Mas por que Paulo, muito embora esteja essa tempestade toda, esse problema todo, ele viajou tranquilo, ele conversou com as pessoas, ele consolou as pessoas, ele aconselhou as pessoas, ele acalmou as pessoas? Você vê que chega um momento que ele pede para as pessoas comerem. Fala, faz tantos dias, 14 dias que vocês não comem, vamos comer, está tudo tranquilo. Por que Paulo estava tranquilo? Porque ele tinha ouvido a voz de Deus. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, vale a pena servir a Deus, vale a pena nós buscarmos a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala conosco. E quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, a luta também é uma luta, a tempestade também é uma tempestade, o problema também é um problema na sua vida, mas você está firme, você sabe que você vai chegar.
Então fale comigo assim: eu sei que eu vou chegar ao meu destino. Deus tem um destino para você. Deus tem um propósito na sua vida. E eu vou chegar, nós vamos chegar. É o que diz a palavra. Paulo chegou, eu chegarei também. E não tem para ninguém, aleluia. Coisa linda, irmãos. E diz o texto assim: margeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazé. Quer dizer, havia uma situação onde as pessoas aqui estavam dando mais crédito ao olhar humano do que a voz de Deus que Paulo trazia. Então quero que você também preste atenção nisso. Na sua vida familiar, na sua vida nos negócios, na sua vida sentimental, na sua vida em qualquer circunstância, em qualquer área, você precisa aprender a ouvir mais a Deus do que as pessoas. Não que nós não vamos ouvir as pessoas, mas nesse caso, a tempestade, olha, aí eu posso até criar um outro sermão aqui para você. Como evitar a tempestade? Ao invés de ouvir o meu coração, eu devo ouvir a Deus. Porque se o capitão tivesse ouvido o apóstolo Paulo, não tinha acontecido o problema. Mas é que o problema às vezes, e é o nosso caso nesse texto, e é o nosso caso muitas vezes, é que a viagem não depende da minha decisão. Paulo tinha que ir de qualquer jeito. Ele não tinha, não vou lá cancelar a passagem. Não tinha como. Não tinha como cancelar. Então, quando você está numa viagem onde você não tem mais como voltar, você já está dentro, o negócio não tem mais jeito, o que é que você faz? Você tem que abrir o seu ouvido e falar: Senhor, fala comigo. Ou se o Senhor falou com você, segure a palavra, tome posse da palavra, porque Deus te deu, e se apegue, se aferre a ela, e o Senhor vai te dar a vitória. Agora, durante a viagem, aconteceram algumas coisas que têm a ver com essa coisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eles tendo ouvido a voz de Deus, chegou um momento que eles ficaram à deriva. Sabe aquele momento que você chega na vida que você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde está indo, você não sabe para onde é que está soprando o vento? E o caso deles, o vento soprava para um lado, o navio ia, soprava para o outro, o navio ia também. E eles estavam à deriva. Muito embora a deriva o navio da sua vida, ou seu barquinho no mar da vida, saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Simplesmente. Deus está cuidando. O texto diz: o navio foi afastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Sabe quando você faz manobra daqui, manobra dali, você trabalha aqui, você trabalha ali, mas não tem jeito, o negócio não dá mais, o vento é tão forte, o problema é tão grande que não tem jeito? Foi o que aconteceu aqui. Outra coisa interessante, durante essa viagem, onde Paulo foi sensível, né, à voz do Senhor, aconteceu uma outra coisa muito interessante. Eles tiveram que lançar fora coisas importantes da vida deles. O texto diz assim: como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Olha que coisa terrível. Talvez isso tenha acontecido com você. Coisas importantes da sua vida você perdeu nessa viagem que você está fazendo, como pai, como mãe, como homem de negócio, como um marido, como esposa, como filho, como uma pessoa que já talvez não sabe mais o que fazer, mas a palavra diz que mesmo eles tendo perdido tudo aqui, fisicamente falando, mas Deus não tinha perdido o controle. Deus estava no controle da vida deles. Que coisa interessante. Aconteceu também aqui um fato assim que é triste demais. Olha o texto no verso 20. O sol e as estrelas não apareceram por muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Que coisa terrível. Já pensou você numa situação dessa? Quando você perde a esperança de ser salvo? Pode acontecer, mas o apóstolo Paulo, muito embora o chefe do navio, e ele via também, estava lá dentro do navio, a situação era incontrolável, descontrolada, mas ele tinha uma palavra de Deus. Você quer ter uma palavra de Deus na sua vida? Você tem uma palavra de Deus? Se apegue a ela, pegue a ela que vai te salvar. Que coisa maravilhosa. A segunda lição, a primeira é essa então. Qual é a primeira lição que nos traz esperança no meio da tempestade?
como que eu posso enfrentar, como é que eu posso lidar com as tempestades da minha vida? Estar sensível à voz do Senhor. Segunda coisa, tenha coragem para crer na promessa de Deus. Fale comigo, ter coragem para crer na promessa de Deus. Tem que ter coragem. Muitas vezes Deus faz promessas para nós, a gente lê as promessas na Bíblia, você tem certeza que realmente foi Deus que falou. Deus falou de maneira sui generis, numa situação que você sabe que é Deus que falou com você. Mas às vezes nos falta coragem para crer. Mas olha o que diz o texto. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço, Paulo contando para o capitão do navio. E o anjo disse assim: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. Em outras palavras, você vai chegar ao seu destino. E Deus te deu a vida de todas as pessoas que navegam com você. Não é legal isso? Olha que coisa maravilhosa que podemos destacar aqui. Além de Deus preservar a vida de Paulo, levá-lo onde ele deveria chegar, Deus também preservou a vida de quem estava com ele por perto. O bom de quando nós ouvimos a voz de Deus é que, além de Deus nos abençoar, Ele abençoa quem está no nosso entorno. Quando nós tomamos posse da promessa, quando nós cremos na promessa de Deus na nossa vida, nas promessas de Deus em várias áreas da nossa vida, além de nós sermos abençoados, nós ainda abençoamos. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, tome posse das promessas de Deus na sua vida. Isto é, creia, acredite. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 1, não se turbe o coração, não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Paulo estava crendo no Senhor, o mar estava revolto, o céu estava fechado, o vento estava bravio, mas ele continuava confiando no Senhor. Nem a fúria do inimigo, ou eu diria para você nessa noite, eu digo a você nessa noite, nem a pior fúria de qualquer dos inimigos que estão se levantando contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra as suas finanças, seus negócios, você precisa ter a coragem de dizer: eu me apego à palavra de Deus na minha vida, eu tomo posse da promessa de Deus na minha vida. Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, para lidar com as tempestades, primeira coisa, nós precisamos estar atentos para ouvirmos a voz de Deus. E eu volto a repetir uma coisa: Deus está sempre querendo falar. Às vezes nós não ouvimos porque nós não nos colocamos na postura correta, no lugar correto. Às vezes nós não damos ouvidos, às vezes nós não queremos dar ouvidos, às vezes nós fazemos como o capitão. Não. Os instrumentos aí de navegação estão dizendo outra coisa. Que conversa é essa, Paulo? A segunda coisa, irmãos, é nós temos que nos apegar às promessas de Deus na nossa vida. E a terceira e última lição, para a gente orar junto: esteja certo de que Deus está cuidando de você. É assim que você lida com tempestade. Para lidar com tempestade, você tem que ter certeza, você tem que ter a coragem de acreditar que Deus está cuidando de você. Quem crê que Deus está cuidando de si aí, levanta a mão. Eu creio. Deus está cuidando de nós, irmãos. Às vezes os demônios se levantam, pessoas se levantam, situações se levantam, mas nós temos que acreditar que o Senhor está conosco. O livro do profeta Oséias, no capítulo 13, diz assim, verso 4: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Deus falando com o povo de Israel lá de Judá. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Uma coisa que quando eu estou vivendo um problema, uma luta, que me alegra é a seguinte: é que Deus cuidou de mim. Eu estou onde eu estou, você está onde você está, você chegou onde você chegou, você é o que você é. Independente do que as pessoas pensem a seu respeito, você tem que ter convicção de que Deus cuidou de você. Deus cuidou de você. Estou me lembrando aqui quando eu tinha 3 anos de idade, minha memória mais antiga. Eu tive uma doença, meu pai era um arrendatário,
Ele plantava algodão na fazenda lá no interior de São Paulo, uma fazenda do senhor chamado José Caires. E eu tive aquela doença chamada Krups, sabe aquela doença que em 24 horas tapa a respiração e você morre? E por graça de Deus, lá na fazenda, lá no meio do mato, minha mãe discerniu que poderia ser esse tipo de doença e o patrão estava lá. Meu pai não tinha carro, obviamente. E o patrão tinha um Fusca 69, Bento. Um Fusca 69, novinho. Eu me lembro até hoje assim dos furinhos, sabe do teto do Fusca? Quem já teve Fusca aí sabe aqueles furinhos que tem no teto assim, o Fusca 69, aqueles Fusca de 1960 alguma coisa, chegando nos 70 ali. E eu fui colocado no carro, eu lembro, a minha memória mais antiga. E eu fui salvo porque o patrão estava lá na fazenda. Se demora mais um pouquinho, eu teria morrido. Então eu olho para esse texto e eu vejo, o que eu vejo? Que o meu Deus me guardou. O Senhor estava comigo lá. Eu estou aqui hoje porque Deus estava comigo lá. Então fala comigo assim: eu estou aqui hoje porque Deus esteve comigo nos momentos de luta, nos momentos que o diabo quis ceifar você, que o inimigo quis arrasar com você, quis acabar com você, com o projeto de vida que Deus tem para você. Tem momento de nós estarmos na presença do Senhor. Amém? Fique em pé, nós vamos orar ao Senhor. O que aconteceu com essa turma aqui? Aconteceu que Deus salvou essa gente. Não, como disse Paulo, eu fico impressionado com a fé desse homem de Deus. É que o que Paulo falou durante a viagem para eles? Vocês fiquem tranquilos que não vai atingir nenhum fio de cabelo. Pensa numa proteção. Quando você está no Senhor, quando você ouviu a voz de Deus, fica tranquilo. Faça o que você tem que fazer, obviamente. Façamos o que nós devemos e precisamos fazer, como homens e mulheres de Deus, como trabalhadores, enfim, na função em que a gente vive aqui. Mas nós devemos confiar que o Senhor está cuidando de nós e Ele vai cuidar de nós. Vamos elencar algumas coisas. Primeiro, uma viagem que tinha tudo para dar errado. Tempestade, frio, poderiam ter morrido afogados. Paulo podia ter sido assassinado, porque era esse o desejo dos soldados que estavam dentro do navio. Ele passou, durante esse período, irmãos, diversas adversidades gravíssimas, mas nenhuma delas pôde tocar o homem de Deus. Então eu estou aqui nessa noite, nessa quarta profética, para dizer para você: quando você confia em Deus, quando você coloca a sua vida no altar de Deus, saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você. E eu encerro nessa noite usando essas palavras aqui, que o texto de Atos dos Apóstolos nos ensina de uma maneira preciosa, irmãos, quando ele diz que tinha tudo para dar errado, mas Deus resolveu salvar aquela gente. É interessante que o texto diz assim: mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu que o matassem. Talvez tenha gente, tenha demônios, tenha forças lutando contra a minha vida, lutando contra o propósito da minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor está conosco. Eu quero convidar você, nós vamos orar juntos, e nós vamos tomar posse dessa esperança que surge no meio da tempestade. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar juntos, vamos vir aqui. Talvez coloque a sua causa no altar de Deus, coloquemos a nossa causa, nossa situação, nossa vida, nossa saúde, nossas famílias, nossos negócios, tudo no altar do Senhor. Oh, bendito Deus, soberano, Senhor. Nem sempre, queridos, nós sabemos como é que vai ser a viagem. O legal é você viajar e saber tudo como é que vai ser, né? Certinho, a hora que vai chegar.
Legal quando você entra num avião da Azul, por exemplo, aí fala assim, olha, essa companhia é a companhia mais fiel do Brasil, meio fiel no horário, vai chegar tal hora e chega em tal horário. Mas nem sempre é assim. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, o Senhor está conosco. Coloque a sua mão no coração e nós vamos orar. Pai, eu recebo essa palavra como palavra para o meu coração, para a minha vida, para a minha família, Senhor. Para o meu ministério, para as minhas finanças. Eu tenho certeza também que os meus irmãos a recebem, porque é a tua palavra. É a tua palavra. E eu quero nesta noite, Senhor, colocar cada vida que está aqui, Senhor. Em cada um desses aqui, desses homens e mulheres de Deus aqui, o Senhor tem uma bênção, o Senhor tem promessas, o Senhor tem propósitos, o Senhor tem caminhos, o Senhor tem missões especiais a serem realizadas, e todas elas estão devidamente guardadas no coração do Eterno. Um Deus que nunca esquece do que prometeu, um Deus que nunca esquece dos seus, um Deus que nunca esquece de nada. Nada passa despercebido ao teu olhar, porque tu és um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Nada do que acontece deixa de estar debaixo da ciência do Eterno. Pai, eu coloco agora a nossa vida no teu altar, as nossas vidas, e eu declaro a vitória. Ó Pai, nós chegaremos a bom termo, como chegou essa navegação, sem que nenhum deles tenha sido ferido, ó Pai. Abençoa, meu Deus, glorifica o teu nome na vida de cada um de nós nessa noite. Eu recebo, Deus, a tua palavra, eu recebo a bênção, eu tomo posse da minha bênção, nós tomamos posse da nossa bênção. Senhor, se há enfermidade, que haja cura. Se há alguma perturbação maligna que caia por terra, Senhor, seja vencida. Se há alguma doença, seja vencida. Se há, Senhor, alguma perseguição, algum laço do inimigo, alguma sorte de mal preparado, seja quebrada agora e desfeita, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz no Velho e no Novo Testamento que sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós vamos chegar à vitória na nossa vida. Tenhamos fé, simplesmente isso. Tome posse da palavra que Deus trouxe ao seu coração nessa noite. Vá para a sua casa, vá para o seu trabalho, vá para os seus negócios, vá para a sua família, dizendo: Deus, eu confio no Senhor. No mar bravio, meu barco estará seguro pelo Senhor. O Senhor vai cuidar e eu vou chegar no meu destino. Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão. Muito obrigado, queridos, em nome de Jesus. Amém.